Ah, pessoal, tudo bem com vocês aí? Hoje tá uma chuva aqui que, nossa senhora. Depois vocês me contam como é que estão as coisas por aí. Vamos falar de liderança? Vamos falar de liderança? Eu sei que é um desafio e que muita gente não é treinada para ser líder. Dificilmente, né, um líder assume um papel, principalmente nas pequenas e médias empresas, aquele papel de ter uma formação, de conseguir um mentor, de ter alguém que acompanhe, que prepare essa pessoa para que ela saiba como ser líder. Porque, gente, é sempre aquela coisa, a gente precisa estudar, independente da profissão. A gente precisa se manter atualizado. A gente precisa considerar as pessoas e entender que elas são diferentes. A gente precisa entender processos. A gente precisa entender e conhecer ferramentas. Então, são vários aspectos que formam um líder. E muitas pessoas não têm acesso a toda essa preparação antes de liderar pessoas. E tem uma coisa que eu digo que é muito impactante quando eu faço os cursos de liderança e as mentorias, que é o seguinte, gente, sabe o que as pessoas mais conversam nos almoços, principalmente no presencial? Elas falam sobre o líder. Olha que interessante, elas comentam sobre o líder e os líderes eles têm a possibilidade tanto de colocar uma pessoa para cima, conseguir trazer todo o potencial, conseguir fazer com que aquela pessoa se desenvolva, que consiga resultados, como um líder pode inclusive fazer com que aquela pessoa tenha vários pontos assim. Deixa eu usar uma palavra boa para vocês não me interpretarem mal, tá? Pode fazer com que aquele liderado não acredite mais em si ou não tenha vontade de performar. Então, hoje eu tenho uma convidada, gente, mais do que especial, que eu sou fã e uma pessoa, assim, que muda jogo onde quer que ela passe. Então, a gente vai compartilhar um pouco da percepção dela a respeito da liderança. Eu acabei de convidar, então, gente, ó, assiste, porque vale a pena. Vocês vão ver essa figura, assim, que é legal demais. Bonjour! Bonjour, ça va? Ça va bien, et vous? Ah, je suis bien aussi. Ah, Ah, je suis très gente! contente pour être ici maintenant. Ai, que chique! Viram? Abre a live em francês. Olha que legal. Nath, que delícia ter você aqui. Obrigada. Eu que agradeço, amor. Eu adoro estar contigo. Você é uma pessoa que me inspira todos os dias, então nada melhor do que começar a minha manhã com essa Adorei, mulher maravilhosa. adorei. Ai, que legal, que legal. Sou sua fã, Nath. O que você transforma dentro de nichos específicos, e a gente vai falar disso um pouco também, é incrível. Eu duvido que a gente vai conseguir fazer em 30 minutos, mas vamos tentar, porque é um tempo que as pessoas ficam aqui e elas vão assistir esse vídeo depois também. Então, Nath, já começo pedindo para você se apresentar, contar o que você faz da vida e também falar uma curiosidade a seu respeito, que aí não pode ter nada a ver com o trabalho, tá? Só nessa apresentação já dá 30 Só. minutos, mas vamos lá. Meu nome é Natália Targas, eu sou fisioterapeuta de formação, estou formada há 14 anos. Durante toda a minha carreira, eu sempre fui especialista em pés. Então, eu sempre estudei a influência dos pés na postura. Sempre foi uma área que eu gostei, sempre foi uma área que eu me adaptei muito bem. Então, eu fiz umas formações fora do país e algumas eu trouxe para o país. Comecei a trabalhar para mim mesma e tudo mais, enfim. Resolvi, comecei a estudar o Pilates, o método Pilates, porque eu achei que eu estava estudando muito, né? Eu sou mestre em biomecânica do movimento, então eu estava estudando o movimento humano, mas atendendo como osteopata, então não condizia o Eu não que sabia eu. disso. Sim, lá, coisas que você não sabe já. Então não condizia o que eu estudava com aquilo que eu praticava. E é lógico que eu não estava ganhando dinheiro nenhum, R$ 0. Foi numa época muito difícil que eu precisei tomar uma decisão e partir para um lado do mercado que eu achei que eu nunca fosse partir, que era o lado do Pilates. E acabei me apaixonando muito mais pelo movimento depois que eu comecei a trabalhar com isso. Em 2013, 2012 ou 2011, alguma coisa assim, eu comecei a trabalhar com Pilates. E até hoje trabalho com isso, mas hoje a minha função é muito mais formar novos instrutores de Pilates
E eu tenho o meu estúdio já faz 8 anos. Nós somos uma empresa de Pilates, nós somos uma empresa que propaga o método da consultoria do movimento através do método Pilates. Então, assim, hoje a gente saiu de um patamar de estúdio para um patamar de diferenciação de consultoria de movimento. Uau! Então, assim, depois de tudo isso, veio a pandemia e eu sempre gostei muito de dar aula, sempre fui uma pessoa que gostava de aulas, eu sempre fui uma pessoa que era. Eu sempre dizia que eu ia ser professora de universidade, mas graças a Deus eu não fui. Eu acho que eu trabalhei por 2 anos dando aula na pós-graduação e já era bem difícil, assim, para mim, mas eu, graças a Deus, comecei a estudar o marketing digital de uma forma bem enfática. Começou lá em 2018 com o Júnior Croco e passou pelo Érico Rocha, passou por um monte de gente. Enfim, tenho grandes amigos dentro do marketing digital. Hoje sou infoprodutora. Consegui juntar aquilo que eu mais gosto dentro da fisioterapia, que são os pés, com aquilo que eu realmente queria ensinar, que eu achava que era um start que estava faltando. Eu achei uma brecha no nicho do mercado e comecei a dar aula, principalmente para podologia, a respeito das fitas de kinésio. Então, hoje a gente tem um nicho um pouco maior. Além disso, a minha paixão também é falar sobre gestão para fisioterapeutas. Eu ainda não. Eu falo assim, eu gosto muito de trocar ideia. E eu vejo que os estúdios de Pilates têm a mesma tendência. Enfim, comecei a entrar nesse mercado de infoprodução, gosto muito do que eu faço. Hoje eu falo assim, hoje eu estava aqui falando contigo, estava aqui alimentando meu green aqui, estava botando coisa para rodar. Legal. Tava aqui a Hotmart piscando de um lado e duas do outro, deixa eu Pulando, que faturar. delícia! Ô, Então, Nath, assim, pode falar. antes de você continuar, deixa eu só puxar esse gancho, porque eu acho que isso é muito poderoso, tá? E quando a gente fala sobre liderança, eu acredito que existe a liderança das pessoas, onde você direciona pessoas, eu acredito que existe a liderança de processos e existe a liderança de projetos. Eu acho que você conseguiu abrir um leque, porque muita gente fala assim, ah, mas eu só sei biomecânica. Ah, eu só sou professor de educação física. Ah, eu só sei fazer não sei o quê. O que você disse nessa sua introdução é que você, apesar de vir de uma área absolutamente técnica, no sentido de movimento, trabalha movimento, você mergulhou em outros temas, mas não deixou essa área técnica de lado. Você aprendeu marketing, você se comunica sempre muito bem. Eu acredito que parte disso você já vem, mas a outra parte você precisa desenvolver, como todos nós. Exato. Isso você fez muito bem. E você continua ensinando. Por mais que você não seja uma professora de pós-graduação, você continua ensinando. Então, nem era isso que eu ia te perguntar, mas eu acho que é muito importante entender isso. Qual que é o gatilho que faz mudar você, vou ter um estúdio de Pilates vou desenvolver e criar um produto digital para eu poder ensinar e fazer vendas completamente diferentes do que eu faço? Tá. O primeiro gatilho foi uma necessidade. Eu queria me diferenciar no mercado de Pilates. E eu até contei sobre isso num workshop que eu estava dando ontem para os meus alunos. E foi um cliente que foi absolutamente ridículo comigo. E ele Uau! soberbo comigo. Eu dando aula para a filha dele, ele ficou revoltado porque eu tinha colocado a filha dele para fazer aula com outro homem. Então, um senhor de idade. Estava fazendo aula junto com ela. Ela super curtiu a aula, não sei o quê, e ele muito preconceituoso, quer dizer, preconceituoso não, um machista escroto. Hum. Ele veio acabando comigo. E aí foi um start que eu tive, eu falei assim, chega, eu não sou qualquer estúdio de Pilates, eu não sou qualquer coisa. Se eu não educar o meu mercado, se eu não entender que eu preciso treinar a minha concorrência, que para mim não é, eu preciso capacitar os outros estúdios de Pilates para que eu possa me diferenciar. Uau! Então, isso foi uma coisa que, na hora que eu falei, minha equipe falou assim: você tá louca? O que você comeu hoje, gente? Você tá, sei lá, o que aconteceu, pelo amor de Deus. E foi aí que começou.
Então, eu comecei me diferenciando no meu mercado, e aí veio o projeto do Empreenda Pilates, que é um projeto que você esteve presente conosco em 2020, no início, pré-pandemia, e se Deus quiser, Pré-pandemia. voltaremos agora com a edição de 2022, em nome de Jesus. Mas aí veio a pandemia, e eu não vou ser hipócrita não, porque eu sou dessas. Grana, eu precisava manter meu estúdio. E eu vi que o negócio começou, e eu não entendia nada, tipo assim, não é que eu não entendia nada, eu tinha estudado, eu era teórica do digital. E aí eu falei, meu, agora a água bateu na bunda. Agora o bicho vai ter que pegar. É E eu isso. já tinha meio que isso engatilhado, eu até fiquei muito, assim, relutante para poder começar no digital. Porque eu falei, meu, eu vou me expor, as pessoas vão querer não sei o quê, e nananã. E por mais que eu via pessoas fazendo e tudo mais, eu tava naquele momento, vou esperar ficar bom para poder fazer. E na hora que a água bateu na bunda, eu falei, não, filha, agora vai. Não Em tem como uma ficar semana, esperando, não né? tem. Em uma semana eu lancei meu produto. Em uma semana eu faturei 40 mil reais. Aí eu falei, obrigado, Deus. Isso vai pagar minhas contas nos próximos 3 meses, pelo menos. Mas parece que eu gostei da brincadeira. Peraí que eu acho que eu estou esquentando. E hoje já estou na sétima turma. Estou indo para a sexta, aliás. Agora os produtos digitais de Pilates estão começando a rodar. Eu comecei, e o digital ele me trouxe muito uma perspectiva do tipo assim, porque eu ouvia muito no meu estúdio. Ai, tá muito cheio já esse horário, já tá na hora de você aumentar o tamanho, porque tá ficando apertado aqui dentro, não sei o quê. E eu fazia as contas para isso, e eu vejo muita gente fazendo esse pecado. Eu fazia as contas e eu falava, meu, parece que não tá cheio assim do jeito que todo mundo tá falando. Eu falei, comecei a fazer uma conta por cima. O que que compensaria? Eu investir mais no meu estúdio, naquele espaço que eu tinha, Uhum. físico, de 80 metros quadrados, ou ir para um espaço maior. Eu fiz inúmeras contas, resolvi botar 60 pau lá no meu estúdio. Botei 60 conto. Aí eu falei assim, e todo mundo falando assim, olha, é o seguinte, eu fazia reunião de equipe, a equipe falava assim, o que que vocês querem para o estúdio ano que vem? Um espaço maior. Uau! A equipe Aí pedindo? a equipe pedindo. Aí, imagina eu, como uma líder, ter que descaracterizar isso na cabeça deles. Eu falei, não, eu vou realmente fazer pelo exemplo, porque eu acho que eles não estão entendendo. E o digital, ele me trouxe muito a questão do eu não preciso de paredes para crescer. Uau! Então, as paredes são fatores limitantes que limitam, inclusive, a cabeça do dono do negócio. Uhum. E hoje, no ano de 2020, em plena pandemia, nós faturamos 900 mil reais. Um estúdio de Pilates de 80 metros quadrados, pobre coitado, que só vende Pilates, só tem Pilates, Só tem afinal. Pilates. Que coisa. A gente teve Que consequência, sensacional. a ressaca de 2020 veio em Sim. 2021, foi um ano super desafiante, eu tive um turnover de equipe, foi um ano desafiante mesmo. Já até agora há pouco mandei dias de luta, dias de glória, parece que eu tô no UFC, né? Pelo amor de Cada Deus. dia um susto diferente, né? Caraca, pelo amor de Deus. Mas foi um ano de muito aprendizado, assim, eu aprendi muito em relação a gerenciamento de equipe, eu Uhum. aprendi muito em relação a pessoas, porque, por incrível que pareça, assim, eu falo que eu não sou a melhor pessoa do mundo para pessoas. Então, quando as pessoas são um pouco contra aquilo que eu falo, é? Aí, agora você vai ver. É. Então foi isso. Eu não vou ser hipócrita em dizer que não foi a grana, não, porque eu tava vendo meu estúdio afundando no meio de uma pandemia. Eu falei, não vou aguentar mês que vem. Ô, Então Nath, foi. mas você traz uma pegada que é o que eu gosto muito, que é muito vida real, cara. Porque, assim, É, eu de verdade, eu acredito zero em fórmula mágica. não tem. Zero, cara. Ou você ganha na Mega Sena, que eu É, não conheço ninguém que ganhou até hoje, tá? Não conheço, assim, também diretamente. não. Mas, assim, todo o contrário, a gente romantiza muito essa questão de, nossa, que eu vou viver o meu propósito. Eu acredito sim que dá pra você viver pra caramba o seu Eu acho que propósito. você vai viver o teu propósito depois que você viveu toda a tua liberdade, liberdade financeira, tua liberdade de Exato. espaço, de É mais geográfico. fácil conectar, né?
É muito É, mais é fácil. muito mais Tenha fácil. todo o Então, tempo do mundo que você conecta fácil. exato. E não é sempre que você está plena com o teu propósito, você tem que quebrar umas pedras. Ninguém faz só o que gosta o tempo todo. E quando você traz isso, você está trazendo um exemplo de vida real, onde, putz, eu estava em dificuldade, eu estava sem grana, eu falei, meu, eu preciso procurar uma alternativa. E você foi e se jogou. Por mais que tinha medinho, essa coisa, você vai lá e Até faz, cara, não hoje. adianta, não é? Até hoje. Até hoje. Todos nós fazemos, porque não tem fórmula mágica. E aí, turma, ó, quem tá acompanhando, que não segue a Nath, segue ela aqui, ó, clica aqui no negocinho aqui, ó, que você vai ver aqui, ó, clica aqui, segue a Nath, porque, assim, gente, vocês vão aprender muito, tá? E quem não me segue, clica aqui também e me segue pra gente Pode falar de vendas Maria. e marketing. Arrebenta. Era E aí, maravilhoso. Nath, vamos falar agora de liderança. Você já começou a trazer um dos desafios em relação às pessoas, esse ponto. O que você acha, assim, que é o principal desafio da liderança? O que você acha que pega pra caramba, assim, em liderança? E se você pode compartilhar algum case de insucesso em liderança, assim como case de sucesso, eu gosto de falar sobre os cases de insucesso, que a gente precisa compartilhar a vida real, né? Não, com o maior prazer. Eu acho que a gente tem mais cases de insucesso do que de sucesso. Mas vamos lá. Até esqueci a primeira pergunta. Quais são os desafios Ah, gerais da é liderança verdade. e o case de insucesso? Vamos lá. O principal desafio da liderança, sem dúvida nenhuma, para mim, eu acho que se bobear é o único, é a comunicação. Uau! Ainda mais Não, de você, que eu sei como você se comunica. cara, às vezes, e é uma coisa assim, que eu tive que trabalhar isso em terapia, a nível terapêutico mesmo, psicólogo, para eu poder entender que as pessoas não falam a mesma língua do que eu. Tem um livro que é muito interessante, e eu aprendi muito nesse livro sobre pessoas, que são as 5 linguagens do amor. Eu não- e eu acho esse livro, assim, esse livro me ensinou muito porque eu percebi ali que as pessoas entendem as coisas de forma diferente, até a coisa mais pura que é o amor. Então, muitas vezes a forma que eu tenho de demonstrar o meu amor pelas pessoas é diferente das formas da forma dela entender o meu amor por ela. Então, se eu não falar a língua dela, ela não vai entender o que eu estou falando. Então, eu baixei um pouco da minha bola, porque eu sempre falava assim, era até engraçado, isso me revoltava muito. Ai, burro! É burro! Pelo amor de Deus! Então, assim, aí eu baixei um pouco da minha bola porque eu tenho uma velocidade muito mais alta do que a maior parte das pessoas de pensamento, de resolução. E eu entendo isso em mim e me aceito como eu sou. E as pessoas me admiram muito por isso, mas quando eu preciso falar com alguém, se eu não falar na língua dela, ela não vai me entender. Uau! Então, na hora que eu conheço uma pessoa, vou trabalhar com ela, eu preciso conhecer qual é a comunicação dela para eu conseguir me comunicar com ela, porque senão é a mesma coisa, se eu estivesse falando em francês aqui, você em português, a gente não se entendesse. Então, isso é maluco, mas imagino isso porque eu tenho uma equipe pequena, mas assim, e a verdade é algo que prevalece muito. Então, seja honesto, seja sincero com a sua equipe. Se você for um soberbo bobão achando que é líder de alguma coisa, eu brinco até, a minha consultora de vendas tem 19 anos. Uau! Aí eu chego para ela, aí os meninos falam, porque não sei o que tem que fazer? Eu falo assim, não sei, eu não mandei nada aqui, pergunta pra Bia. Então, eu entrego poder a quem merece poder na hora da decisão também. Então, é você Sim. entender também até que ponto você pode ser o melhor líder, até que ponto o teu subordinado pode ser o melhor líder naquele momento. Pode tomar a melhor decisão. Às vezes pode ser até melhor do que a sua. Perfeito, perfeito. E um case de insucesso aconteceu também durante a pandemia. Eu, eu tinha um consultor de vendas antes, né, da pandemia. E eu assustei muito com a pandemia. Eu fiquei bastante paralisada, assim, com todo o movimento. E eu fiquei muito preocupada com a minha equipe, financeiramente com a minha equipe. Porque, meu, a gente sabe que para uma empresa, R$ 40.000 não é nada. É Mas um para uma soluço. pessoa, o salário dela é Exato. sobrevivência, né? Exato. Quando a gente fala
Pessoa física e pessoa jurídica são coisas completamente diferentes. Eu fiquei muito preocupada com a pessoa física de cada um dos meus instrutores lá dentro do estúdio, cada uma das pessoas que trabalhavam comigo. Nós tivemos uma reunião e começou a baixar muito o número de alunos, o que era esperado, eu consegui segurar, ainda fiz umas campanhas meio dramáticas, assim, de sobrevivência, aquela coisa do tipo, né? Que hoje eu faria, mas com uma abordagem um pouco diferente, talvez teria esse significado, mas com uma abordagem diferente. E aí eu falei, o processo não está dando certo para a gente segurar os alunos no online, pessoal. Vamos, a gente está ganhando Olha. menos dinheiro, não está entrando o dinheiro necessário, eu acho que a gente precisa redesenhar. Então Uhum. vamos redesenhar. O que, que a gente vai fazer? Falei, eu preciso baixar o salário de todo mundo, para não ter que mandar ninguém embora. Aí, ok. Foi ok a primeira vez, né? Mas aí se a gente estava com uns 70 Foi alunos, a gente saiu perpetuando o de negócio. 150, aí o negócio começou a... Falei, meu Deus, fomos para 80. Aí baixei a primeira vez. Quando a gente chegou em 49 alunos, eu falei, gente, não dá. Eu vou ter que baixar de novo. Aí as duas instrutoras e o meu consultor de vendas saíram para abrir um estúdio. Aquilo, para mim, foi a maior lição que eu aprendi nesse ano de 2021. Manda embora. E foda-se. Calma, respira. Vamos lá, vou traduzir isso. Vou Traduz traduzir. isso. Eu vou Isso. traduzir. Vamos lá. É a saúde do meu negócio, tá? Como tantas e tantas vezes eu dei oportunidade para outros funcionários que saíram do meu estúdio saírem trabalhando. Eu fiquei tão congelada dessa vez que eu não pensei. Então, assim, eu não fui, porque geralmente eu falo assim, ó, por exemplo, eu te procuro, falo, Noara, você conhece alguém que está precisando de um instrutor de Pilates? Então aí eu já chego para a pessoa e falo assim, olha, não está dando mais aqui, então vai trabalhar lá. Eu não gerei novas oportunidades para os meus funcionários, entendeu? Eu fui Uhum. extremamente incapaz e incompetente naquele momento. Na hora Caramba. que eu vi, eu falei, e eu sou muito consciente do nível assim, se eu tivesse mandado embora, se eu tivesse dispensado, o que, que ia acontecer? Elas provavelmente abririam um estúdio. Uhum. Provavelmente. Mas eu Uhum. acho que a questão, eu seria muito mais honesta, teria muito mais verdade em chegar e falar assim, olha, não tá dando, porque eu não tenho dinheiro para te pagar, só por isso. E eu não acho Uhum. justo você ficar aqui e ganhar essa miséria. Entendeu? Cara, Então, assim, eu teria muito mais conexão com a minha verdade do que eu chegar e ó, ficar. Entendeu? arrepia. E é Arrepio. impressionante. E eu pedi para você explicar exatamente por isso. O que você está trazendo é uma profundidade na relação que vai além do mandar embora, que vai além do manter, que vai Vai. além do pagar. É uma coisa de entendimento muito profundo da necessidade e do alinhamento. Porque muitas vezes a gente pensando, né, aquela coisa meio razão, meio emoção, a gente acaba se perdendo e deixando muito Sim, superficial as decisões. E quando você vem e traz um exemplo desse e fala, meu, devia ter mandado embora e foda-se, o que, que você está dizendo? Que naquele momento isso era estratégico, isso era profundo, isso era real, isso era necessário, não só para você manter a saúde do negócio, mas para a sim. pessoa ter uma nova oportunidade. E enquanto Não, você estava ali no sufoco, ninguém chegou e falou assim: ai, não, calma que vamos resolver. E olha que não. profundo que é isso, que animal. É muito complicado quando você chega numa decisão dessa, e assim, infelizmente aconteceu de uma forma que para nós foi muito dolorosa, doeu muito mais em nós do que nelas. E hoje, assim, eu fico muito feliz porque elas replicaram o nosso modelo de negócio, assim, nosso modelo de gestão, porque elas aprenderam muito bem sobre isso, e em 7 meses elas conseguiram um sucesso e aquilo que elas precisavam financeiramente para elas. Então, assim, cara, ninguém saiu prejudicado, pelo contrário, elas me ensinaram muito em relação a ser Olha uma só. líder. Então, assim, é lógico que esse processo demorou. É lógico que os primeiros 3 meses eu tava chorando nos cantos e Putaça, putaça, né? putaça, putaça, falando mal, falando não sei o quê. Aí eu falei assim, eu sou humana como qualquer outro, não vou, só que eu tô numa live contigo, porque líder de resultado. Então, mano, você quer resultado? Então, seja humilde o suficiente para falar, eu choro, eu me desespero, eu não sei o que fazer, entendeu? Eu acho que ser líder é ser humano, entendeu? É você realmente chegar e falar, ô,
O negócio é o seguinte, vamos acordar aqui com a vida, vamos, entendeu? Agora que eu acabei de ver aqui que o Ju tá aqui, e esse cara, o Júnior, que é hoje meu sócio, cara, isso foi um pilar do meu. E ele é meu cunhado nas horas vagas também. Que legal. Ele foi o pilar de sustentação. Eu pra ele, ele pra mim. Falei, não, mano, vamos, vai dar certo, vai dar certo. Porque quando você baqueia, você precisa ter alguém pra te segurar. Um mentor, e não necessariamente um Isso. mentor super. Não, às vezes é uma Não, pessoa que está ali, que pensa diferente, tem outros recursos, outra experiência, te traz isso muito forte. E isso é muito exatamente isso. legal. E, Nath, ó, falamos do case de insucesso, de liderança, já falamos muitos cases de sucesso que aconteceram em relação a resultado. Agora você consegue compartilhar um puta case de sucesso de liderança? Ah, meu, pra mim foi o evento do Empreenda. Ai, foi lindo, gente, foi incrível, Eu me lembro, maravilhoso. eu me lembro como foi que aconteceu, né? Eu confecciono palmilha postural, então, assim, meu momento de confecção é um momento que é terapêutico. Sabe, tem gente que gosta de pintar quadro, tem gente. Eu gosto de confeccionar palmilhas. E eu tinha, tipo, umas 3 palmilhas para confeccionar, era um domingo, um dia super bonito aqui em Rio Preto. Então não estava muito quente, eu fui aqui para o meu quintal, fiquei olhando para as palmilhas, isso era logo de manhã. E naquela época eu tinha um instrutor que trabalhava comigo, que também é um grande amigo meu. É, e eu me lembro que cara, a ideia começou a vir na minha cabeça, eu falo assim, foi um sopro do Espírito Santo, né? Fato que foi. Mas eu tava assim, aí começou a vir as ideias na minha cabeça, começou a vir todo o processo, toda a listagem de quem eu queria chamar, tudo que o evento iria acontecer. Porque eu fiquei encasquetada, eu falei, putz, eu tenho a oportunidade de treinar com as melhores pessoas, eu tenho a oportunidade de Hum, conhecer as melhores pessoas, eu quero que a minha equipe conheça as melhores pessoas. Então, eu sempre fui uma pessoa que promove eventos pensando em quem? No treinamento da minha equipe. Eu falei, não, minha equipe pode treinar com tudo isso de gente foda, barato, barato não, R$ 0. zero E as outras reais, é. pessoas que paguem, entendeu? Então, assim, vamos fazer um evento para trazer essas pessoas maravilhosas aqui para o interior de São Paulo. E fazia parte daquele movimento que eu estava do vamos mudar o mercado. Eu preciso educar o meu mercado para que eles mudem a mentalidade e comecem a fazer diferente. Ok. Aí eu sentei, comecei a rabiscar o evento assim, ó. Eu tava desenhando, virei a página e comecei a escrever. Escrevi na Foi quase mão, uma tal. epifania, né? Foi uma epifania, foi uma loucura. E o melhor foi a minha ligação pro meu instrutor, que que estava comigo. Eu liguei e falei, Bruno, eu tive uma ideia. Aí ele falou assim, pelo amor de Deus, hoje é domingo, eu tô fazendo churrasco. Que Tomando você quer cerveja. agora? Que você quer agora? Pelo amor de Deus. Eu falei, não, 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 você não tá entendendo. Você não tá entendendo. É a melhor ideia que eu poderia ter tido. E aí, ok. Eu me lembro quando a gente começou o evento. Você estava dando uma palestra, você deu a primeira palestra, você inaugurou o evento do Empreenda Pilates. A gente tinha 60 pessoas dentro de uma sala de hotel em São José do Rio Preto, o sertão de São Paulo. Uma Eu delícia. olhei, cara, eu olhei aquilo e falei assim, meu, eu acho que eu posso fazer tudo o que eu quero na minha vida. Não tem nada que eu não possa fazer. E aí o Bruno se inclinou, ele estava lá na frente, né? E treinei toda a minha equipe de walkie-talkie, não sei o que, com telefone. Tava E lindo. coisa mais gracinha do mundo, todo mundo trabalhando, nananã. E eu vi o brilho no olho deles, então aquilo eu falei assim, acertei. Aí o Bruno, eu estava sentada na última fileira, né? O Bruno inclinou assim, olhou para mim e falou assim, a próxima vai ser no Allianz Parque. Que delícia! Ah, aquele dia eu falei assim, Sensacional! meu, hoje o Bruno tá morando em Nova York. Aí ele já Olha mandou assim só. pra mim. Você tá ligado que vai ter empreenda aí. Em Nova York. Nath agora em Nova York. Eu tô ligado que ele Para mim caiu aqui, pessoal. Para vocês caíram também? voltou. 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 Eu parei na parte que ele falou que vai ter em Nova York agora também. Aí eu falei pra ele, falei assim, olha, pelo amor de Deus, então bom, a gente vai começar a agitar porque eu preciso ganhar em dólar agora. Ai, Nath, que maravilhoso. Olha, Nath, vou te falar uma coisa, viu? Você é inspiradora, você é mão na massa, você faz acontecer.
Você é uma pessoa muito fácil da gente virar fã, fã mesmo. Não só pelo que você fala, tem muita gente que fala, que é super conceitual, você fala, você aplica e você ajuda. E isso eu acho muito legal. Você não tem medo de compartilhar, você comenta, você assim, ó, é inspiradora. Eu não tenho nem como te agradecer por ter participado aqui desse encontro. Tenho certeza que muita gente aí que saiu inspirado e que vai colocar, sabe, vai ter aquele momento de falar, putz, preciso fazer alguma coisa. Isso é sensacional. E você tem um recado assim final para dar para os líderes ou até mesmo para os profissionais que estão acompanhando a gente aqui? Claro, eu sei que a gente assusta, eu sei que a gente tem medo, e eu sei que muitas vezes o fato da gente ter medo nos paralisa. Eu sei porque eu tenho, eu sei porque eu fico paralisada, mas eu costumo dizer que quando a gente se inspira em alguma coisa, ou então tem um desejo no fundo, seja o que te move, não importa. Seja dinheiro, não é hipocrisia você dizer eu quero ganhar R$ 1 milhão. Não é hipócrita da tua parte, ou tão egoísta, ou o que seja, que qualquer nome que eles tenham colocado em você. Não é uma crença limitante que está na tua cabeça. Seja você ter uma liberdade geográfica, seja você ter uma liberdade financeira, uma liberdade de tempo. Eu sempre quis isso para minha vida. Eu vi os meus pais. Eu posso dizer que eu vou ver meus pais envelhecerem, minhas cachorras eu vou curtir, meus sobrinhos eu vou curtir, meus filhos eu vou curtir. Porque assim, o que você prepara para hoje é o que você colhe amanhã. Então, fique sempre com seu autoobservador ligado. É muito importante você aprender também com seus erros. A humildade é algo que é o imprescindível em um líder de verdade, assim, alguém que realmente te qualifica. E, meu, não importa o tamanho da pessoa que esteja do seu lado, aprenda com ela. O lobo aprende com a formiga e a formiga aprende com o lobo, não importa a ordem dos fatores. Mas abaixa o teu galo aí, a tua crista, e aprenda com a tua equipe, aprenda com os seus erros, aprenda com aquela pessoa que saiu, às vezes, do teu trabalho de uma forma que não foi tão legal. Aprenda todos os dias. Nossa caixinha que funciona, o nosso HD funciona o tempo todo. E se você está com a sua humildade aí regulada, você consegue aprender com muito mais facilidade. E é isso, gente. Ansiolíticos e vinhos paz. Adoro! Nath, muito bom, muito bom. E meu recado final, gente, é o seguinte: aprender é fundamental. E quando a gente acha que sabe de tudo, a gente perde oportunidades valiosíssimas de aprender coisas novas, se jogar em novos desafios, em novas experiências. Então, o aprender, esse conceito todo que a Nath traz, é uma coisa para a vida inteira. Você pode aprender hoje, como você pode aprender quando você tiver 90, 100 anos. Faz parte e traz muita energia e muita vida para o nosso dia a dia. Nath, muito obrigada, de coração. Um beijão enorme para Beijão. você. Vou salvar a live aqui e depois eu subo no YouTube, tá bom? Um beijo, boa semana e conta comigo, Beijo, Nath. meu amor. Você também, conta Beijão. comigo. Um beijo. Obrigada, Tchau, tchau, pessoal. tchau. Obrigada. Valeu.